Meio-dia mais 31 minutos, muito boa tarde para você sintonizado na Rádio Canção Nova. Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025 e até 1h27 eu, Vanessa Oliveira, junto com meu parceiro André Santos, fazemos companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Sejam muito bem-vindos ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda baixar o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procurar pela Rádio de São José dos Campos. Outra opção, você pode ouvir a rádio pela internet, acesse radio.cançãonova.com e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Meio-dia mais 32 minutos e vamos falar sobre o tempo neste início de semana aqui para nossa região, depois de um final de semana de muito calor em toda a região, não só do Vale, mas também Serra e Litoral. Deu praia, muita gente foi pro litoral, curtir uma praia com a família, mas Mônica Maria chega para cá e conta pra gente o que os meteorologistas preveem para hoje, início de semana. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, final de semana de bastante calor em toda a região. E para esta segunda-feira, segundo os meteorologistas no Vale do Paraíba, devemos ter um dia de céu parcialmente nublado, com possibilidade de garoa durante dia e a noite. Mínima de 19, máxima segue elevada e pode chegar aos 29 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. Mínima de 20 e máxima de 28 graus em Caraguá e São Sebastião. Na Serra da Mantiqueira, a semana começa com dia de sol entre muitas nuvens e com chance de chuva a partir da tarde. À noite, céu nublado com possibilidade de garoa. Mínima de 16 e máxima de 24 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. Meio-dia mais 33 minutos. A esperança não decepciona. Com este tema, a nossa Diocese de São José dos Campos realiza no dia 1º de março mais uma ordenação. Desta vez, serão 6 novos diáconos transitórios que deram seu sim a Deus e ao serviço em nossas comunidades. E hoje, no programa Abre Aspas, ao longo dessa semana, na verdade, hoje é sexta-feira, nós vamos conhecer um pouco da história de alguns desses seminaristas. Hoje vamos conhecer 3 e na sexta-feira os outros 3 que vão contar um pouquinho pra gente sobre as suas histórias de vida, de onde vieram, sobre esse chamado vocacional, como estão os preparativos e, claro, convidar você, diocesano, para estarem junto com eles nesse dia tão especial que se aproxima. E eu já quero, claro, convidar você para interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que já está liberado, 12 3019 8801. 12 3019 8801. Você pode mandar hoje o seu abraço, o seu alô, o seu boa tarde, a sua pergunta para os nossos convidados aqui, que a gente vai acolher. Pode ser mensagem de texto ou mensagem de áudio não muito longo, combinado? 1 minutinho ali, para que a gente consiga ouvir todos os nossos participantes. Vamos sim cumprimentá-los então. Está aqui conosco hoje com muita alegria Alcides Bueno, Pedro Bernardes e Matheus Viana. E eu, quero convidar você também a interagir conosco, mas quero também cumprimentá-los. Começar pelo Alcides, que está aqui ao meu lado. Alcides, seja bem-vindo à Rádio Canção Nova. É uma alegria poder recebê-lo nessa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigado pela acolhida e pela oportunidade aí de estar conversando com vocês. Conosco também Pedro Bernardes. Pedro, seja bem-vindo à Rádio Canção Nova. Obrigada aí por ter aceito o convite em meio a essa correria, né? Nesse mês que antecede essa data tão especial. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, rádio ouvintes da nossa Rádio Canção Nova. É uma alegria estar aqui com vocês, com os meus irmãos de seminário, para juntos podermos falar um pouquinho de vocação e da nossa ordenação que está se aproximando. Com certeza. Conosco também Matheus Viana. Matheus, seja bem-vindo à Rádio Canção Nova. Obrigada por aceitar o convite também estar conosco. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde aqui aos meus irmãos seminaristas.
quase diáconos, e também a todos aqueles que nos ouvem então pela Rádio Canção Nova. Então você que quiser participar conosco, já recebeu esses meninos, ainda meninos, né, vamos dizer assim, são homens, modo de dizer, né, a gente seminarista, a gente fala os meninos do seminário, mas vocês também podem participar conosco aqui, 12 3019 8801, 12 3019 8801, participe conosco aqui. E claro que eu quero começar já sabendo um pouquinho da história de vocês, né, hoje não é papo aberto, tá, minha gente, mas é um abre aspas especial aqui e eu vou começar com ele, tá aqui do meu lado, agora vai começar com você. Alcides, conta um pouquinho pra gente, né? De onde você vem, né? Em que cidade você nasceu, sua família, enfim, conta um pouquinho aí desse início da sua vida mesmo, não da vida vocacional ainda, mas da sua história de vida. Sim, sou de Jacareí, paróquia São João Batista, e em casa somos em 3 irmãos, eu sou o mais novo, meus pais Alcides e Leila, e sempre crescemos, né, nesse ambiente da igreja. Fui coroinha, fui cerimoniário, coordenador de PASCOM, tudo ali na paróquia São João. E depois mais pra frente a gente vai falar um pouquinho do chamado, mas sou de Jacareí, e conversando com a Vanessa, né, antes de entrarmos no ar, né, acho que ela participa um pouco ali da minha paróquia. Sim. Eu posso dizer que não é a melhor paróquia da diocese, mas tá entre as melhores aí. Muito acolhedora, né, Alcides? Sim. Eu me lembro do dia que o Alcides foi enviado ao seminário, foi um momento muito marcante na nossa história aí, e que bom, né? Mas, Alcides, você então sempre viveu pelo menos nesse período, viveu naquele período ali do território da paróquia São João? Sim. Fui enviado ao seminário em 2017, mas por volta de 2016, meus pais se mudaram para a cidade de Salvador, lá na paróquia São José Operário, mas o coração não foi, sim, né? A gente ficou ainda exercendo todas as atividades na paróquia, era coordenador de PASCOM, não dava para deixar, e ali a gente ficou e foi enviado por ali. Que legal, tá vendo só? Um jacariense aqui, disseram que tem mais um aí, né, na sexta-feira, né? Mas vamos então conhecer os outros aqui. Fala pra gente, Pedro, quem é o Pedro Bernardes aí? Você é de que cidade? Nasceu aqui em São José ou não? Nasceu em outro lugar, veio pra cá? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu sou joseense, nasci, fui criado boa parte da minha vida aqui em São José. Sou lá do Buquirinha, da Zona Norte, legal, da histórica Capela Senhor Bom Jesus do Buquirinha, que tem quase 150 anos de história, uma história muito longa, muito bonita. Mas quando eu era pequeno, meus pais foram ganhar a vida fora, né? Foram fazer um pé de meia, juntar ali um dinheirinho e foram trabalhar no Japão. Então, por um período da minha infância, eu morei no Japão, na cidade de Toyohashi. Nossa! Depois eu retornei primeiro, depois meus pais retornaram e eu cresci ali no Buquirinha, né? Eu gosto de pensar que o Buquirinha é ainda um reduto da cristandade ali, eu brinco, porque a capela é o centro de tudo, é o centro do bairro. Então é onde tudo acontece, né? As festas, o encontro dos vizinhos, tudo acontece ali em torno da capela e da vida litúrgica da comunidade. Cresci ali na comunidade, fui coroinha, fui catequista, fui cerimoniário, ajudei por um período na coordenação e sempre muito envolvido ali. Paralelo a isso, meu avô, aliás, desde o meu bisavô, nós participamos do Conselho Particular São José, da Sociedade São Vicente de Paulo, aqui no centro. Porque a família do meu avô é aqui do centro da cidade. Sim. Então, religiosamente, também participava da Conferência São João Batista, e todos os domingos eu ia com meu avô levar a cesta aos nossos assistidos, a maioria aqui na região do centro, do Banhado. Então cresci nesse meio, diria, bastante católico, bastante piedoso, de uma comunidade muito devota, que ama o Senhor Bom Jesus, e tive uma experiência de fé muito rica por conta disso. Eu acho que eu fui muito privilegiado por Deus na minha história e também em ter nascido em uma família católica e que, sobretudo pelo exemplo do meu avô, sempre participou ali da vida de comunidade. Sim, agora eu quero fazer... a gente já começa com as curiosidades aqui, né? Você disse então que morou esse período no Japão. Dá para sentir a diferença nessa questão da fé
daqui do nosso Brasil, especialmente a região norte, né? Que é uma região realmente que tem realmente essa fé, assim. Não que as outras regiões não tenham, minha gente, mas a gente sabe do histórico da região norte, né? Mas deu para você sentir ou você ainda era muito pequeno, não percebeu muito isso? Eu lembro muito pouco, Vanessa, da época que nós moramos no Japão. Mas depois, falando sobre vocação, eu me recordo que a paróquia a qual nós participávamos era uma paróquia que tinha um padre, por sinal, brasileiro. Que legal. E ele, missionário lá no Japão, cuidava das diversas comunidades de imigrantes que haviam lá na cidade. Porque era uma cidade que tinha uma grande concentração de imigrantes. Trabalhadores fabris, ali chão de fábrica mesmo. Sim. O pessoal ia para lá para trabalhar e esse padre atendia essas comunidades celebrando em idiomas diferentes, em horários diferentes, para que cada comunidade tivesse ali a sua participação na missa dominical. Então, eu diria que assim, a minha memória mais antiga, afetiva, assim, de um padre é desse padre, que eu não me recordo o nome dele. Eu sei que ele é mineiro, lembro que ele era jesuíta, mas não sei muito mais além disso sobre ele. Mas tinha essa paróquia que era voltada, um trabalho, você veja, 20 anos atrás, mas já era voltado ali para os imigrantes que estavam presentes lá no Japão. Que legal, olha só, né? Agora, Matheus Viana, conta pra gente aí, né, um pouquinho da sua história, como é que você chega, né, até São José. Não, você é joseense, é isso? Isso, sou joseense. Conta um pouquinho pra gente aí. Eu sou filho único, então meus pais... Meu pai é de Alagoas, minha mãe é da Bahia, os dois se conheceram na Bahia e depois vieram para São José. Nossa! Então é toda uma história também. Meu pai, antes de se casar, veio morar em São José e namorava com a minha mãe por carta. Nossa, então, por que legal. uns 2 anos foram namorar por carta. Olha. Então, uma história muito bonita, bem grande, assim. Depois, eu nasci em São José, fui batizado na Bahia, na terra dos meus avós por parte de mãe. E eles até falam brincando, porque o padre que me batizou, o padre Carmelito, ele parecia Jesus. Aí eles falam que Jesus me batizou. Aí a gente tem a foto em casa lá. E depois disso, depois eu vivi toda a minha vida aqui em São José. Sou de origem aqui da Catedral São Dimas, então minha infância passei toda ali. Fiz toda a catequese, fui coroinha, fui cerimoniário, fui coordenador de crisma, trabalhei na paróquia junto com o padre Rinaldo, então fui funcionário da paróquia também. E depois eu vivi uma experiência missionária. Então, uma nova comunidade veio para a paróquia, fez essa experiência, fez uma semana de missão, e eu achei interessante, quis também entrar, fazer parte. Então, fui como missionário para Minas. Depois desse um ano e pouquinho, eles me enviaram para fora, então fiz a parte de missão e estudos também fora, fui para a Suíça, morei na Suíça por 6 anos, e depois, feito o discernimento, eu regressei então para a Diocese de São José e aqui estamos hoje. Gente, vocês são cheios de história, viu? Olha só, tão jovens aí, mas com uma história e tanto, que legal. Mas claro que, né, a gente contou um pouco dessa história em relação a essa questão da vida, mas tudo já caminhava aí para uma questão vocacional, né? Porque eu falo que quando a gente dá o nosso sim a Deus, a gente já começa talvez ali pelas coisas pequenas ao nosso ver, né? Às vezes uma pascom, né? Uma pastoral, um coroinho, um cerimoniário. Mas Deus, na verdade, já tem um projeto na vida de cada um de nós, né? E nós que estamos abertos a isso e aceitamos aquilo que é da vontade dele, as coisas vão só acontecendo. Às vezes dá uma parada aqui, uma ali, vai e volta, mas se for da vontade de Deus, vai acontecer. E eu gostaria que vocês contassem um pouco pra gente sobre o chamado vocacional, né? Porque estar ali, às vezes, na comunidade, né? Participando, é muito legal, mas às vezes você nem tem esse discernimento do que você realmente quer pra sua vida, né? Às vezes você tá ajudando porque você gosta, e é a nossa função como batizados auxiliar nos serviços ali, não só servir, né? Não só ser servido, mas também servir a Deus. Mas como é que acontece esse chamado na vida do Alcides? Estava ali coordenando a Pascom, entre outros movimentos, que eu vi a movimentação dele ali, mas como é que fala assim, acho que eu quero ser padre? Como é que acontece isso na sua vida? Bom, eu falo, né? A gente é um pouco teimoso às vezes, Ah, né? bastante. Mas desde pequeno ali, como coroinha, como cerimoniário, eu tive 2 exemplos muito grandes de sacerdotes. Os 2 já falecidos, né? O Cônego Borges e o Padre Jonas Traversin. Foram 2 grandes pastores que aquela paróquia teve. E vendo aquela entrega, aquela dedicação deles no serviço,
sempre me chamava atenção, mas como eu falei, né, a gente é bem teimoso. Aí eu lembro que alguns amigos falavam, né, minha madrinha principalmente falava, né, você vai ser padre. Eu falava, não, isso não é pra mim, isso não é pra minha vida. E aí o tempo foi passando, a gente participava com um grupo de jovens também. Aí resolvi, falei, não, vou estudar, né, me formei em radiologia. Aí passou ali 2 anos e formado, mas a gente vê, né, não era o que realmente a gente queria, faltava, né? Daí veio a Jornada Mundial da Juventude, fui responsável pelo grupo da paróquia, então levamos aí 48 jovens para a jornada, e ali na missa de encerramento eu falei, não, né, acho que preciso de algo mais. Aí voltamos para Jacareí e comecei os encontros vocacionais. Aí eu lembro que foi primeiro balde de água fria, né? Cheguei no pároco e falei para ele, padre, queria começar, né, o processo vocacional para entrar no seminário. Ele falou, mas a gente não tem pastoral vocacional aqui, espera a gente montar, aí você começa. Eu falei, meu Deus, ele não vai montar. Aí fui atrás, aí uma distância, né, totalmente longe, meus 3 primeiros encontros vocacionais eu fiz no Novo Horizonte. Nossa, logo ali de Mineiro, né? Porque tinha conhecidos lá da pastoral vocacional, então fiz os primeiros encontros lá. Aí depois, nos encontros já diocesanos, a gente começou daí a fazer os encontros no próprio seminário. Mas o que eu sempre falo, né, quando a gente conversa com os meninos nos encontros, né, não teve algo estrondoso de o céu se abre, mas eu acho que o chamado foi dando no dia a dia, né? A gente vê ali na presença, no serviço, e vê que Deus realmente estava chamando e a gente precisava dar essa resposta, né? E é bonito, Alcides, quando você comenta essa questão, né? Que você seguiu ali a sua vida, por mais que às vezes, né, tivesse ali um chamadinho, a gente às vezes corre mesmo, né? Nós somos seres humanos. E às vezes a gente espera realmente isso, né? Que o céu se abra, né? E que venha uma voz do alto, né? Às vezes a gente fica esperando isso, né? Mas as coisas vão acontecendo no tempo de Deus e da forma dele, né? E é bonito quando você diz que você se formou, você procurou ali, seguiu a sua vida, não ficou parado, né? E aí você sentia esse vazio. E é o que a gente escuta de muitas pessoas, né? Não só de quem está caminhando para o sacerdócio, mas também outras vocações. Muitas vezes você faz tudo, você tem tudo, mas ao mesmo tempo você não tem nada, porque te falta tudo, né? Talvez seja isso que faltasse ali na sua vida naquele momento, né? Sim, lembro até, enquanto eu exercia a função de radiologia, né? Eu prestei um concurso para uma cidade de Minas, né? Terminei a prova, fui bem, mas eu falei, não, Deus, não deixa eu passar, não. Aí, a partir daí, Mas Deus falou, meu Deus, o povo não sabe o que quer, né? Meu Deus. Aí, a partir daí, comecei novamente os encontros vocacionais até a entrada do seminário, né? Que legal, tá vendo só? Agora, vamos lá, Pedro, conta pra gente aí do seu chamado vocacional. Como é que aconteceu? Foi também no dia a dia ou teve aí algo extraordinário, né? Nessa sua caminhada vocacional? Não, eu acho que como Alcides também, Deus foi trabalhando nos detalhes, como parece que ele gosta muito de fazer. E não teve um momento que foi estrondoso, né? O céu se abriu com voz de trovão e olhos de fogo. Mas eu penso que em toda a minha vida, minha mãe mandou mensagem aqui agora que tá ouvindo a gente. Então um abraço pra minha mãe, hoje é aniversário dela. Como que é o nome dela? Fabiana. Parabéns, 44 Fabiana. 44 anos fazendo hoje. Super jovem. Super jovem. Ela falou pra mim não falar a idade, por isso que eu tô falando. Mas você é super jovem, tá? Sinta-se abraçada por nós aí. Então, eu acho que Deus foi trabalhando nos detalhes, assim. Minha mãe fala que quando eu era pequena eu já gostava de celebrar missa, de ali brincar, igual aquelas crianças gostam de brincar, de celebrar missa. Depois, eu acho que esse exemplo muito forte do meu avô é materno, do vô Tarcísio, de estar ali, sempre me levar para conferência, de sempre incentivar. E fui coroinha e tal. Só que quando chegou aquela fase do ensino médio, eu nunca me afastei da igreja, eu sempre fui de igreja, sempre fui quadrado, sempre gostei de participar de tudo e tal. Mas tinha um sonho também de cursar uma universidade federal, ou talvez estudar fora, e queria muito isso. Então ali eu fiquei muito dividido, assim, e fui tentando fazer um pouco de tudo. Eu fiz o Senai, fiz o técnico em administração, estudava no ensino médio,
Depois, no terceiro ano do ensino médio, também fazer um cursinho pré-vestibular, com esse sonho ainda, com esse anseio de passar. Mas foram acontecendo algumas coisas muito curiosas que foram me chamando a atenção, e sempre eu acho que tive opinião um pouco forte, assim, no modo de falar, e às vezes os professores falavam algumas coisas em sala de aula e tal, que eu falava, acho que isso aí não tá muito certo, não. Uhum. E aí lembrava de uma passagem, né? 1 Pedro 3,15. Estais sempre prontos para responder a todos aqueles que vos perguntarem qual a razão da sua fé. Então eu comecei a estudar muito, assim, estudar a minha fé, aprofundar, para poder... Em primeiro lugar, queria salvar o Ocidente inteiro, brigar e tal, debater em sala de aula. Depois não, depois a gente vai vendo que a coisa é diferente. Mas a primeira motivação foi essa. Sim. Quero defender a minha igreja, quero defender a minha fé, quero... E estudando... Como diz Agostinho, né? A gente se apaixona por aquilo que a gente conhece. Sim. E quanto mais eu conhecia sobre a igreja, quanto mais eu aprendia sobre ela, mais eu me apaixonava por ela, né? Então foi uma verdadeira paixão. Mas acho que o ponto-chave ali foi uma reflexão que veio nos encontros vocacionais. Eu e o Alcide somos da turma original. No segundo ano dos encontros vocacionais, nós... tivemos um momento de deserto e eu pensava racionalmente ali, na possibilidade de existir um Deus, e eu acredito que esse Deus exista, não há outro lugar que ele esteja senão no centro de tudo. E se esse Deus está no centro de tudo, não há outra coisa que eu queira fazer da minha vida senão entregá-la totalmente a ele. E fazendo essa... para usar o termo pascaliano, né, fazendo essa aposta total da vida em Deus. E acho que a partir daí não via sentido, pelo menos para mim, em buscar outras coisas senão uma entrega de especial consagração para ele. Acho que cada um tem um chamado, e eu acreditava e acredito piamente que esse seja o meu, assim, de estar ali entregando a vida, sendo canal da graça, não obstante as nossas falhas, mas como o Papa Bento XVI sempre dizia, Deus sabe fazer muito com coisa muito pouca, né? Então, acho que é um pouco isso a minha história vocacional. Agora conta um pouco pra gente, Pedro. Você falou a idade da sua mãe, agora eu vou ter que perguntar a sua também, né? Pra ela tá pensando lá, não, falou a minha, agora não vai falar dele, né? Isso tudo muito jovem ainda, porque você é bem jovem também. Qual a sua idade hoje? Eu tenho 25 anos, eu sou o mais novo da turma. 25? Nossa, mas parece menos, né? Mas esse despertar, vamos dizer assim, então foi ali na época ainda de adolescência para a fase adulta? Isso, porque eu terminei o ensino médio e já ingressei no seminário. Eu e o Lucas, que virá aqui semana que vem, e também na época o Gabriel, éramos 3 que tínhamos acabado de terminar o ensino médio e já ingressar no seminário. Olha que bacana. Matheus, agora conta pra gente aí dessa sua história também, né? Teve esse chamado vocacional aqui ainda, mas depois foi pra Suíça. Como é que foi trabalhar tudo isso? Conta pra gente como é que esse chamado acontece verdadeiramente na sua vida. Eu só queria fazer um adendo que o Pedro, ele é jovem, mas ele se veste igual um senhor já, tá bom? É? Só queria dizer... Ele já tá se preparando. Ó, é coisa de seminário isso aqui, André. Já começou, tá vendo? Essas coisas... Com certeza são piadas do seminário, não são, não? Sim, tá vendo? Depois vocês contam, tá bom? Não que é eu quero piada saber. não, gente, é realidade. Ah, É realidade, Aí, Pois é um senhor, Mas sobre a vocação, pra mim, assim, eu vejo que houveram 2 momentos de chamado. Pra mim. 2? 2 momentos de chamado de Deus, porque... Ele insistiu? Foi acho isso? Que insistiu e eu deixei de lado, e aí ele foi lá e procurou eu e me encontrou na curva, como a gente fala, né? Teve que pegar pela mão mesmo. Teve que pegar pela mão. Eu sempre vivi a vida de igreja, então eu participava, só que assim, eu nunca pensava tanto na minha vocação. Então eu gostava de estar ali, eu gostava de ajudar, de servir. Eu lembro quando criança, porque antes de eu ser coroinha, eu cantei no coral das crianças, um coral que tinha na catedral da missa das crianças. E ali, eu olhando pro altar, eu me encantava com os coroinhas. Então ali já foi um começo, né? Sim. Aí eu fui procurar ser coroinha, eu lembro que eu fui procurar e tinha uma reunião no dia, aí me falaram que tinha uma reunião no próximo final de semana, e eu fui. Na hora que eu ia entrar pra sala, eu falei pro meu pai, não quero mais. Aí meu pai falou, não, agora você vai. Aí me empurrou e eu entrei. Eu entrei. Então, eu vejo que são esses pequenos chamados. Eu até falo que na minha vocação, eu vejo que o meu chamado foi como um quebra-cabeça, sabe? Que foi construindo aos poucos, um passo por vez.
Eu lembro também de um certo momento em que eu estava na Crisma, eu participava, era coordenador de Crisma, e um dia era no mês das vocações e foram rezar pelas vocações, e a catequista veio falar para mim: olha, Mateus, nesse mês de vocações eu perguntei para os catequizandos para quem que eles queriam rezar, por qual vocação, não sei o quê. Aí, nossa, que legal, eu falei, né? Aí ela falou, nossa, e eu perguntei para eles, né, por quem vocês gostariam de rezar? Eles falaram, pelo Mateus, para que ele seja um bom padre. Meu Deus. E eu nunca falei com eles de padre. Criança, tá vendo? E aí eu fiquei, essas coisas foram me alimentando, sabe? Aí eu comecei a pensar, por que não? E aí eu comecei a trabalhar e tudo mais. Aí quando veio a comunidade passar uma semana missionária, eles falaram, olha, Mateus, você não quer fazer uma experiência de vida missionária? Lá você faz um ano de experiência e você define, você vê o que você deseja. E na hora que eles fizeram essa pergunta pra mim, eu nem titubeei, eu falei, eu quero. E depois eu pensei, nossa, por que eu falei isso? Nem pensei pra responder. Depois eu pensei. E foi interessante, aí eu quis ir, aí eu fui. Eu lembro que eu trabalhava na igreja e trabalhava em uma outra empresa, estava mudando para uma outra empresa trabalhando de informática. E faltando 5 dias para eu ir para a comunidade que eu ia fazer esse tempo de experiência, veio uma ligação. Me ligaram, uma empresa me ligou fazendo uma proposta de emprego. E a proposta de emprego era muito maior, o valor era muito maior do que eu já recebia. E quando eles perguntaram, eu falei, olha, eu agradeço, mas eu tenho uma outra missão, eu decidi fazer um outro caminho, eu não quero. Aí eles insistiram de novo, eu falei, não, insistiram de novo. Queria até cumprir a proposta. A proposta é muito boa do outro, né? Aí eu falei 3 vezes não, aí depois eles perguntaram se eu tinha uma indicação de alguém, eu indiquei. Aí na hora que eu desliguei, eu falei, gente, o que eu fiz? Agora não tem jeito Agora mais. Já era. E aí eu me lancei, vivi esse tempo e Deus foi dando respostas nesse caminho, até que fui enviado para fora. E nesse tempo de estudo, estando fora também, eu fiz esse discernimento e eu tomei uma decisão de seguir uma outra direção, né? Porque eu seria, se eu continuasse na comunidade, padre de vida consagrada, de uma nova comunidade. E eu entendi, fazendo o meu discernimento com Deus, de que eu gostaria de cuidar das sementes. Então eu vejo que um padre diocesano é aquele que cuida das sementes, que está próximo delas. E o padre dessa comunidade que eu estava, no caso, é aquele que lança a semente, né? Que também é uma linda vocação. E eu decidi voltar. Só que quando eu voltei em ano de pandemia. Nossa. Quando eu cheguei, a pandemia veio, fechou tudo. E aí eu falei, e agora, o que eu faço? E aí não tinha conversa, porque a questão da pandemia, estava tendo muitas dificuldades. E eu voltei, morei na casa dos meus pais, eu falei, não vou dar trabalho para eles, vou trabalhar pelo menos. Então eu fui trabalhar. E aí voltou a mesma coisa, a rotina de trabalho, e aí você esquece a sua vocação. Sim. E era interessante porque nessa época eu ajudava um frei aqui, o frei Rinaldo dos Servos de Maria, eu ajudava ele nas transmissões online das missas que ele fazia. O Estecanela? Estecanela. Uhum. Eu ajudava nas missas online. E então eu aparecia ali, falava, tudo mais. E eu trabalhava na prefeitura no 156. Então eu ouvia todas as reclamações. Então se você que está ouvindo ligou na época da pandemia... E não resolveu... Talvez eu... E se não resolveu, aproveite agora, é o momento. Brincadeira. Então eu trabalhava no 156. E em uma dessas ligações, para você ver como Deus chama de volta, uma dessas ligações eu fiz o atendimento, normalmente, e no final... A moça falou assim pra mim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você é o Mateus que ajuda o Frei? Sério? E ela me reconheceu pela voz. Olha, que voz de locutor, eu falei, tá vendo? Gente, aí ela me reconheceu pela voz. Aí eu falei, sim, sou eu, tudo. Aí ela falou pra mim, eu posso te falar uma coisa que eu tô sentindo? Eu falei, pode. Ela falou, eu sinto te dizer que aqui não é o seu lugar. E aquilo... Eu ouvi e tal, mas aí na hora que eu desliguei a ligação dela, aí eu entendi. Que eu falei que não, eu não voltei pra isso, eu não voltei pra estar aqui. E aí eu voltei todo o processo de novo. Aí procurei a diocese, fui fazendo um acompanhamento vocacional com o padre até ser ingressado então de novo na diocese. Então, olha que lindo. Eu vejo que são 2 chamados que eu tive, com todas as lutas, tem várias coisas no meio do caminho, mas a graça de Deus foi maior ainda do que eu. Eu falo que Deus é perfeito mesmo. Quando Ele quer, não adianta, né? Não existe negociação com Deus, não, né? Às vezes Ele fala, tá bom, vai lá. Quer ir viver? Vai viver, né, Alcides? Vai lá tirar suas
radiografias lá, vai lá, tudo certo. Tirou, viu que não era isso, tá vendo? Tô te falando que o meu caminho era melhor, né? Mas muitas vezes a gente precisa passar por essas coisas. Sim, nós vamos pro intervalo, né, André? É bom, né, a gente cumprir o horário e ir pro intervalo aqui, né, que a história tá tão boa. A gente vai pro intervalo e a gente volta. Tem várias participações, pessoal, continue mandando, 12 30 19 8801. Eu prometo depois do intervalo a gente coloca aqui as suas participações. Até já. 1h mais 4 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025 e hoje nós estamos conversando um pouco com os seminaristas que serão futuros diáconos aí, né? A gente já tá aí contando os dias, né, para começar a chamá-los de diáconos, porque logo mais chamaremos de padre, né? Mas nesse caminho hoje a gente está conhecendo um pouco da história dos seminaristas Matheus Viana, Alcides Bueno e também o Pedro Bernardes, contando um pouquinho pra gente dessa história de vida também, do seu chamado, né, do chamado deles aí vocacional. E eu quero aqui já registrar algumas participações, senão depois eu não dou conta aqui das participações, a gente chama para participar, o pessoal gosta, né? Tem várias, vamos lá. Boa tarde, Vanessa, rezando para os futuros diáconos. Alcides foi seminarista da minha paróquia por 2 anos e agora Matheus Viana será o futuro diácono da paróquia. Lucas Torres, Lucas, meu parceiro de Canção Nova, boa tarde para você, Lucas. O Lucas que trabalha no Clube da Evangelização na Casa de Missão aqui em São José, mandando um abraço. Então você foi seminarista na paróquia dele, é isso? Sim, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. E agora você, será? Eu chego lá em março. Olha, então vocês já sabem a paróquia que vocês vão? Então segura aí, não conta não, tá? Agora o Lucas já dedurou aqui o do Matheus, mas os outros vocês seguram aí, tá bom? Será que o pessoal sabe já? Sim. Já sabe? Ah, então não é novidade não. Então pra onde você vai? Eu já cheguei, né? Estou na paróquia Santa Terezinha com o padre Gustavo Munhoz. Que legal. E você, Pedro? Eu já estou desde o começo de janeiro na paróquia de Santana. Já tô lá porque cheguei para a comemoração dos 90 anos da paróquia. Sim. Então, o pessoal já me conhece. Inclusive, um abraço pro pessoal de Santana. A gente já mandou mensagem aqui que tá ouvindo. Ah, bacana. Mas só para responder a provocação da roupa de velho, o Matheus talvez chegue em março na Nossa Senhora de Fátima. Por que talvez? Se o pessoal do Santo Inês deixar, né? Porque olha, é Deus no céu e o Matheus na terra lá no Santo Inês. Não queria falar não, mas... Não, eu vi, depois eu vou contar, né? Porque depois eu vi ter caravana, eu falei, o que é isso aqui, gente? Um ônibus assim, enfim, né? Depois eu vou contar, gente. Gente... Ué, vocês deram brecha, agora eu vou. Tá vendo? Grande abraço aos irmãos da Rádio Canção Nova e aos seminaristas que hoje estão presentes. Vai, Matheus! Deus abençoe. Jefferson, catequista da Paróquia Santa Inês, aí, ó. Aí, ó, a Paróquia Santa Inês aparecendo. Um abraço, Jefferson, catequista. Ontem a gente estava lá no encontro de catequese também. Um abraço para todo mundo lá da paróquia. Abraço também para a Paróquia Santa Inês, muito querida também. Tem mais aqui. Boa tarde, em especial aos seminaristas, futuros diáconos e padres. Só quem conheceu eles de perto sabe o quanto eles trabalham com amor e carinho para o reino de Deus. Não tenho dúvidas que serão excelentes diáconos e padres. Feliz que o Matheus ficará pertinho de nós. Contem com nossas orações. Um abraço, Daniela e Marco Antônio. Conheço eles, Daniela e Marco Antônio, lá também, próximo da Paróquia do Oriente. Tá vendo que só? Estaremos lá. O Marco Antônio ajudou a gente na Copa de Futsal que fizemos no ano passado. Ele mandou uma bola aqui mesmo, tem o Daniela, Marco Antônio, uma bolinha assim depois. Os dois ajudaram a gente muito na Copa de Futsal da Juventude, a Daniela e Marco Antônio, então um abraço pros dois aí. Um abraço para vocês também, Daniela e Marco Antônio. Vamos lá, que delícia ouvir tantos jovens com a vocação do sacerdócio, orgulho de ver esses jovens. A Ana Cláudia Serpa, da Vila Tesouro, aqui de São José. É bonito mesmo, né, gente? Vocês recebem muitas mensagens falando, alguém ali depois de uma missa falando sobre isso também, não recebem, Alcides? Sim. E ontem eu falava na paróquia, né? O carinho do povo é uma coisa muito gratificante pra gente. Sim, com certeza. E fortalece também, né? Dá aquele... Porque às vezes a gente dá, né? A gente é ser humano, acredito que vocês também falam, nossa, será que é isso mesmo? Ainda hoje, né? Oh, meu Deus, será que esse é o caminho, né? Será que eu vou conseguir fazer tudo da melhor forma possível? Aí vem alguém, às vezes, com uma palavra, um carinho, né? Um abraço. Sim. E a resposta de Deus vem através desse gesto, né? Tem mais aqui, deixa eu já mandar aqui. Boa tarde a todos, tive a alegria de conhecer esses meninos, tá vendo? A pessoa
colocou também, ó. E futuros padres no ano passado durante a Copa da Juventude Diocesana. Eles são corajosos e tenho certeza que serão sacerdotes maravilhosos. Um abraço a todos, Marco Antônio. Acredito que seja o Marco Antônio. Acho que a esposa mandou, agora ele mandou também, reforçando aí. Que legal. Tem áudio aqui, ô André, podemos ouvir o áudio aqui da nossa companheira aqui da Catedral São Dimas também, escritora, a nossa parceira Priscila. Boa tarde, Pri. Boa tarde, Vanessa, e todos vocês aí na rádio, ouvintes. Que alegria ouvir esse programa hoje. Tenta imaginar minha expressão aqui, Vanessa, Imagino. do outro lado, ouvindo esses 3 seminaristas falarem que foram coroinhas. Ah, o coração, como, né? É um chamado especial. E é interessante como Jesus vai fazendo chamados ao longo da nossa história, né? O importante é a gente ir respondendo sim sempre. Estou muito feliz em ouvir. Anima na nossa missão de ver que desde pequeno que o chamado vai chegando no coração. Um abraço, parabéns para esses 3 jovens que eu tanto admiro e que Deus continue abençoando muito a caminhada deles rumo ao sacerdócio. Obrigada. Priscila, que é coordenadora diocesana dos Coroinhas, né? E a gente brinca que parece que a nossa vocação tem uma coisa mesmo, né? Com os Coroinhas, né? Pedro e também Alcides e Mateus aí. Sim. A Priscila, ela foi coordenadora até o ano passado. Isso. Agora assume a Eurides e o Leandro, que passam a coordenar os Coroinhas na nossa diocese. Inclusive, abraço a eles, são também os coordenadores da paróquia de Santana e estão sintonizados lá na Canção Nova, na loja da Eurides. Legal. A Eurides e o Leandro, que estavam ontem até na paróquia São Francisco de Assis, né? Sim. Tava lá, um abraço pra eles, não consegui falar com eles, né? Que eles são da livraria também, da loja lá, né? Isso. De artigos, né? Tem umas imagens lá inquebráveis, pessoal bem bacana, né? Esse mesmo, um abraço pra eles. A irmã da Érica, né? Isso. Eurides, bacana. Tem mais um áudio aqui, André, vamos ouvir. Tá carregando. Vai carregar. Vai. E aí? Carregou. Boa tarde. Boa tarde. Mateus, você trabalhou na secretaria da paróquia de Santa Terezinha? Trabalhei sim. Você trabalhou, costumava perguntar para você, Mateus, cadê os outros apóstolos? Sim, não lembro o que você respondia, mas estou feliz que você já vai fazer o seu diaconato. Que Deus o abençoe, meu querido. Ah, que legal, a dona Maria Inês da Vila Nair. Isso, porque depois que eu... faz parte um pouquinho da parte da vocação, né? Depois que eu saí do 156 e voltei para buscar minha vocação, o padre, que era o pároco da paróquia, o padre Tiago na época, ele me chamou para estar ali ajudando um pouco, trabalhando um pouco, quando eu estava nesse processo. Sim. Para entrar. Então eu trabalhei um pouquinho na paróquia Santa Terezinha também, por um ano ali, mais ou menos. Que legal. Então ela sempre ia lá, ia com a bicicleta dela, ia conversar com a gente. Legal ouvir ela. Um abraço. Tem história, tá vendo? Agora conta pra gente como é que foi essa entrada pro seminário. Como é que é o nome da mãe? Leila. Que inclusive corrigiu você, né? Sim, nós nos mudamos para a cidade de Salvador em 2011, não em 2015. Tá vendo só? Como que foi falar pra Leila aí que ia pro seminário? Foi tranquilo? Ou a dona Leila falou, não, pelo amor de Deus, não é isso não que você quer? Não, foi muito tranquilo, acho que me surpreendeu bastante. E é uma das coisas que eu conversava, né, com o Padre Pedro na minha despedida, né? O carinho e o acompanhamento dos meus pais durante esse tempo de seminário, acho que é o que mais me fortaleceu, né? Eles sempre estão presentes nas festas da paróquia. Essa última novena da Nossa Senhora de Fátima, com as atividades do seminário, a gente não pode estar presente todo dia, né? Mas minha mãe participou dos 9 dias da novena, da festa, então ter eles comigo nessa caminhada é um presente muito grande de Deus. Vinha lá de Jacareí pra participar? Sim, aonde eu tô, eles vão atrás. Que legal, mas então foi tranquilo falar? Sim, foi. Lembra da hora que você pegou a mala lá e saiu? Ah, minha mãe sempre chora, né? Normal. A gente até brinca, né? Agora na preparação para ordenação, né? Se ela vai falar pra alguém, chora. Eu falei, meu Deus, guarda um pouco por dia. Ah, mas tem mais, tem estoque. Mãe tem estoque, meu filho. A gente sabe nem de onde vem, mas tem estoque, né, dona Leila? E aproveitando também, né, falando dessa entrada de seminário, o Lucas Torres, que tá acompanhando a gente aí, ele é o coordenador diocesano da Pastoral Vocacional. E ele falou aqui que agora não precisa esperar montar a pastoral. Entre em contato no Instagram da Pastoral Vocacional. Tá vendo? Você que sente o chamado, né? E podem ir lá tirar as dúvidas com eles. Ó, tá vendo? Que bacana. E você, Pedro, como é que foi aí contar pra mãe? A Alessandra? Fabiana, como é que foi contar pra Fabiana lá que, mãe, eu quero ser padre? Eu esses dias conversando com eles, falando disso, sobre a vocação,
Eu acho que não teve um momento assim que eu cheguei e contei. Eu fui meio que indo. Porque meus pais, na época, eles eram católicos de quando em quando na missa dominical, né? E hoje eles são ativos. Meu pai coordena a comunidade, minha mãe coordena os coroinhas lá da nossa comunidade, ajudam nas festas, em tudo que tem na capela eles estão. Mas quando eu fui entrar pro seminário, eles não eram tão engajados. Então foi um processo que não teve essa empolgação, ou eles entenderem. Eles queriam mesmo que eu fosse estudar, que eu não... O sonho da minha mãe era esse, né? Que eu fosse para uma universidade pública, que eu passasse num grande vestibular, que eu fosse seguir uma carreira e tal, não entrar para o seminário. Mas aí depois, com o tempo, acho que foi tendo um processo de mudança, de aceitação e de proximidade maior com a vida de igreja. E aí foi um tom diferente que foi sendo... que eles foram ganhando, né? Tanto minha mãe quanto meu pai. Se cumpriu de um modo diferente, mas você estudou bastante, sim, né? Fora, né? Porque não ficou... E pode ficar tranquilo que vai ficar longe agora um pouquinho ainda, né? Mesmo nas cidades vizinhas, mas ainda... Mas olha, pela primeira vez eu tô trabalhando perto da minha casa. Porque toda a minha vida de seminarista eu trabalhei nas periferias da diocese, nas outras pontas. Agora eu tô a 10 minutos de casa. Tá vendo? Bem pertinho. Bacana. E aí, Matheus, e você, como é que foi? Porque, né, todo esse processo, apesar que você já tinha passado por um processo de saída pra ir pra essa comunidade, mas é diferente, né? É diferente. Acho que assim, quando eu fui pra comunidade, eu fiquei distante de casa fisicamente mesmo, mais longe, né? Então eu morei fora, viajei pra fora. Então todas as vezes que eu vinha de férias, minha mãe ficava feliz, e quando faltava 2 dias pra ir embora, ela falava, não, eu arrumo sua mala. E eu ficava lá no canto chorando, ficava triste e tal. Então ela sempre teve essa tristeza assim quando eu saía. Mas por ser filho único, o meu pai ele sempre me apoiou muito assim. Os dois me apoiaram muito. Eles nunca foram resistentes ao meu sim. Isso eu acho, eu sempre levo isso muito com carinho, porque eles nunca falaram, não, você não vai, ou, se você for nós vamos ficar tristes, você vai ficar longe da gente. Não, eles nunca disseram isso, nunca falaram contra a minha decisão. E mesmo eles demonstrando essa tristeza, eles nunca falavam, né? Então, que assim, vejo como um sinal também, né? Esse carinho deles pra mim, pra minha vocação, de entender que também é um caminho de Deus. E mesmo com as dificuldades que eles passavam, por estar distante, eles acolhiam isso. Meu pai, ele é mais feliz, ele é mais alegre. Hoje em dia, ele fala pra todo mundo na igreja que o filho dele vai ser padre. É o Borges do dízimo? É o Borges do dízimo. O Borges do dízimo da catedral. Minha mãe é Elisete. Então, meu pai, ele é mais assim, mais aberto e tal. Fala, minha mãe é mais tranquila, mais quieta. Mas os dois, eles sempre me apoiaram muito, assim, nesse sentido. Cadê o Matheus? Matheus vai ser ordenado diácono, logo é padre, né? Todo orgulhoso, né? Que legal. Registrar aqui, boa tarde. Estou muito contente com vocês todos e rezando para vocês, seminaristas. O seminarista Matheus, ela colocou aqui Matheus Torres, mas é o Matheus Viana, acredito eu, está sempre junto com nossas famílias e já considero filho e irmão. Nosso abraço a Kátia Barreto, esposa do diácono. Conheço sim. Um abraço para ela aí. Bacana. Agora conta um pouquinho pra gente. Então, chegam no seminário, estudaram aí desde 2017, então, né? O Matheus que chegou um pouco depois, é isso, né? Mas enfim, vamos contar esse tempo que estava vivendo ali. Esse tempo todo aí, teve algum momento que deu vontade de desistir, voltar atrás, falar, acho que não era isso não? Como é que é as histórias? Tem algum fato marcante aí nesse tempo de seminário? Alcides, Pedro, alguma coisa que marcou ou não? Vocês são felizes? Era assim, só essas brincadeiras mesmo aí, entendeu? Eu sei que tem as brincadeiras, né? Da nossa turma original, nós somos em 7. Éramos em 7 quando entramos em 2017, né? Então, além eu, Alcides, o Lucas e o Matheus, o Natanael, o Gabriel e o Thiago. Um deixou logo no primeiro ano, no final do propedêutico, o outro ao final da filosofia, e o Natanael fez uma pausa na caminhada dele, mas já retornou agora para o seminário, esse ano vai cursar o terceiro ano de teologia. E, bem, pessoalmente, eu acho que eu nunca pensei assim, em desistir, em largar de tudo, seguir uma outra vida. Eu acho que dentro das dificuldades, assim, Deus sempre me iluminou e me ajudou, assim, nesse caminho
a ir confirmando. E mesmo em um outro momento de dúvida, e esses momentos acontecem, acho que vão acontecer até o final da nossa vida. Esses dias eu conversava com uma jovem, e aconselhando e tal, e ela falou assim pra mim, falando sobre namoro, sobre relacionamento, ela falou assim: não, porque eu sei que quando eu encontrar alguém e eu amar essa pessoa, eu não vou ter dúvida nenhuma. Eu falei, não é bem assim não. O amor consiste justamente em permanecer mesmo em meio às dúvidas. Sim. Né? Nós sempre teremos dúvidas. Mas eu acredito que, pelo menos olhando assim para minha caminhada vocacional, eu tive alguns momentos em que eu pensei se eu estava no lugar certo, né? E nós conhecemos vários carismas ao longo da nossa formação. Eu, pessoalmente, confesso que me apaixonei pelo carisma da esperança, da Fazenda da Esperança, e muitas vezes eu falava, nossa, será que eu não vou estar mais agradando a Deus estando lá no meio dos meninos? Fiz algumas missões com eles, mas depois de um tempo... não sei, eu sempre tive muita devoção a São José Maria Escrivá. E São José Maria, em um dos pontos de caminho, diz que nós precisamos... a flor, ela nasce no jardim na qual ela foi plantada. Então, nós precisamos florescer, crescer, dar frutos no lugar onde nós estamos. É ali que Deus nos chama à santidade. Então, eu acredito hoje que o meu lugar é aqui, na Diocese de São José dos Campos, como o Mateus bem disse lá no começo, né? Não tanto como aquele que lança as sementes, mas como aquele que cuida e faz as sementes crescerem, né? Que é o grande carisma do padre diocesano. Alcides, antes de você falar, eu só quero registrar uma participação. Boa tarde, manda um grande abraço pro Alcides Joninhas, apelido dado por Simone Petronilho e Isolina. Nós trabalhamos na paróquia São João Batista. Eu sou a Simone Petronilho de Jacareí e a bênção do diácono Petronilho também de Jacareí. Que legal, a família do diácono Petronilho. Sim, fui coroinha do Padre Jonas, né? Padre Jonas Travessi. Então, Joninhas, tá vendo? Vocês não sabiam? Eu não sabia, tá vendo agora? 8 anos morando junto, fiquei sabendo do Joninhas agora. Aqui tem essas revelações, né? Abraço, Simone, abraço pra você, também diácono aí, sua bênção. Muito obrigado, um abraço aí ao Petronilho, um grande incentivador aí das vocações da nossa diocese. Nossa, um grande homem mesmo, Sim. né, de fé. Mas acho que eu penso muito no que o Pedro disse, né? Não tive um momento assim de sentar e falar, não, eu vou desistir. Mas eu acho que tem momentos, isso é inevitável. Quem não tem, eu acho que tem que realmente parar e pensar. Porque você tem sempre aquelas dúvidas, né? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu vou corresponder? Mas eu acho que o dia a dia, a vida de oração ajuda muito a você discernir, né? Realmente a vida de seminário tem seus desafios, principalmente convivência, né? Quando entramos, o Pedro entrou com 17. Entrei com 17. Eu entrei com 27, então eram 10 anos de diferença. Para uns 3 da turma. Então assim, tinha os desafios de convivência. Isso a gente vai também aprendendo no dia a dia. É verdade. É como uma convivência de uma família, né? Só que hoje na teologia morávamos em 15, mais o reitor, então sempre tinha os desafios. Mas acredito assim, nunca teve um momento que eu falei, não, vou desistir. Sempre as incertezas que brotam no coração, mas com discernimento, com oração, a gente sempre consegue superar os desafios. Legal. E você, Mateus? Eu acho tão bonito o carinho do povo. O povo, eu acho também uma resposta de Deus pra gente, sabe? O Pedro até falou pra mim que se eu vou embora do Santo Inês no final agora eu irei, eu tenho que ir pra outra paróquia. Mas e isso é bonito, porque assim, eu vejo muito Deus falando e fortalecendo a minha vocação por meio das pessoas. E lá, como lá foi a minha única paróquia que eu passei como seminarista, então, para mim, tem muitos desses altos e baixos, porque você está há pouco tempo, você está conhecendo, então você está num seminário onde todo mundo já se conhece, então eu vou conhecendo os seminaristas aos poucos, criando essa amizade. Então tem horas que você fica falando, nossa, eu deixei tudo aquele caminho que eu já tinha para seguir um outro caminho de novo, mesmo sendo na igreja, mas um outro caminho. E as respostas das pessoas para você e também dos seminaristas que vão falando, eu vi isso como um grande sinal para mim. E a paróquia Santo Inês me ajudou muito nisso. As pessoas da paróquia me ajudaram muito nisso, sem eu pedir. Eu rezava, falava com Deus, será que eu estou ouvindo o Senhor? Aí alguém via, mandava uma mensagem, alguém via e conversava com você, e eu falava, Deus, o Senhor está falando comigo mesmo. Tá tudo certo.
Agora que eu olho o relógio, a gente já tá caminhando pro final. Vocês acreditam? Eu tinha tantas perguntas ainda pra fazer, inclusive as mais difíceis eu não fiz, tá vendo? Agora não vai dar tempo. Vou ter que deixar pros meninos de sexta. Mentira, não assustar eles não, né? Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que estão os preparativos aí, né? Pra esse dia 1º de março, um dia que é muito aguardado. Vocês também têm um tempo aí de retiro, mas tá tudo certo, tudo preparado. Sim, a correria, né, do início, eu acho que agora a ficha tá... Como é que foi falar assim, vocês vão? Porque tem uma resposta Sim, diocese, sim. né? Não é só a decisão de vocês, vem uma resposta diocese, Sim, veio né? uma resposta, eu falei, até aí tava tudo tranquilo, né? Acho que depois que chega a resposta, que começa o coração a acelerar, né? Porque você fala, realmente, agora é de fato, né? Sim. Então, mas os preparativos, graças a Deus, eu acredito que a gente tá caminhando bem. São 6 para pensar uma ordenação, né? O então, tema foi escolhido junto ali? Sim. Legal. Pensamos no tema relacionado também com o Ano Santo, né, da Esperança. E, como você disse, né, nós vamos ter um retiro, né? Então, na próxima semana, vamos nos retirar ali na casa das irmãs no Jaguari para realmente rezar este momento, para se preparar para a ordenação, né? Com certeza. E tem caravana, é só do Mateus? A caravana ou tem outras caravanas? Acho que vai ter outras caravanas. Porque onde que vai ser, Pedro? Conta pra gente. Lá da minha paróquia tem uma caravana da paróquia São José Operário, que vai sair, pegar o pessoal do Buquirinha, de algumas outras comunidades, e vai lá para ordenação. E também tem uma caravana sendo montada da minha paróquia pastoral agora, da paróquia de Santana, que o pessoal está se organizando também para fazer um ônibus para ir lá para ordenação. Então tem a caravana dessas duas paróquias ligadas a mim. E Mateus? Publicamente aí, né? Com desenho, com arte, com ônibus, eu acho que é só do Mateus. É só do Mateus, né? Nossa, tá vendo? O povo fez a arte, ficou legal. Colocou o Mateus lá dentro. Botou eu dentro do ônibus, foi muito né? legal, Mas sim, lá eles estão fazendo e aí eu faço propaganda, eu falo, gente, ó, os seminaristas que estão indo passarem por 4, 5 paróquias, eu só passei por vocês, então me ajuda a estar lá comigo nesse dia. Com certeza. E aí eles fizeram essa animação, mas assim, toda a organização da ordenação para nós, né? Entre nós, acho que todos nós nos organizamos bastante, dividimos entre nós as funções, mas quem coordena a gente é o Alcides. O Alcides sempre está à frente. Então sempre... ele que tinha que estar no banco do motorista? Isso. O nosso Joninhas, não, brincadeira. Aproveitar o momento também para agradecer todo mundo que está fazendo essa ordenação possível. Os vicentinos aqui do centro que nos cederam o salão do Conselho Particular São José, Paróquia Coração de Jesus, todas as nossas paróquias de origem, todos os padres, os nossos párocos foram muito generosos conosco. Então tem muita gente fazendo esse momento acontecer, o pessoal que vai trabalhar na cozinha, o pessoal que vai trabalhar na fotografia, muita gente fazendo esse momento acontecer. Então a nossa grande gratidão, e não poderíamos deixar de fazer o convite da Semana Vocacional também. Na semana anterior, então, do dia 1º, a última semana, então, nós vamos ter então a semana vocacional. Cada dia nós estaremos em uma paróquia de origem de cada um dos 6 seminaristas. Eu e o Mateus Camilo somos da mesma paróquia de origem, então cada dia da semana nós vamos passar pela paróquia de origem de cada um dos seminaristas e convidamos a você que está nos ouvindo a participar também, a estar conosco. A programação você encontra no Instagram da Diocese, no site da Diocese, também nas redes sociais nossas, e convidamos vocês a participarem conosco também da Semana Vocacional. E a ordenação? E fica o convite também, né, para a ordenação, que vai acontecer no dia 1º de março, um sábado às 9 horas, na Paróquia Coração de Jesus, ali no Bosque. Mais do que a presença, né, contamos com as orações de todos, mas quem puder também se fazer presente, acho que será um momento muito importante para a nossa diocese, porque além da nossa ordenação, será também um jubileu dos padres. Então, um momento ímpar aí, né, para que todos possam estar unidos. Eu gostaria de agradecer cada um de vocês aí por ter estado conosco aqui, se disposto mesmo em meio à correria, né, a gente sabe que tem aí as próximas 2 semanas serão de compromissos, mas disseram sim estar com a gente aqui. Obrigada, Alcides, pela parceria, obrigado, Alcides, me ajudou mesmo, Alcides é bom na organização, eu falei, Alcides, me ajuda aí, viu? Obrigada, viu, pelo apoio, e Deus abençoe você, sua missão, né, a gente fala, né, são os
seminaristas ainda, mas a gente já olha para vocês já com esse olhar mesmo de diácono, mas também de futuros sacerdotes aí, né? E a gente já combinou aqui, né? Final do ano eles voltam, gente, para contar da experiência, como é que foi aí nesse período de diáconos, para também a expectativa para os sacerdotes. Obrigado, Alcides, Deus abençoe. Amém, obrigado a vocês aí pela oportunidade e rezem por nós, pela nossa perseverança, para que a gente realmente sejamos diáconos que levem a esperança, né, para as pessoas. Com certeza. A Simone tá preocupada aqui, não precisa preocupar. Imagina, não, né? Não, está tranquilo, Simone, diz que entregou o apelido aqui, né? Não, mas eles têm aqui os apelidos dele, viu? Simone, fica tranquila. Pedro, obrigada, viu, pela presença e Deus abençoe você também, a sua missão. Amém, obrigado Vanessa, obrigado a toda a equipe da Rádio Canção Nova que nos recebeu aqui hoje. Rezem por nós, como o Alcides falou, rezem, trabalhem pelas vocações, nós estamos precisando muito disso na nossa igreja, na nossa diocese, de incentivadores vocacionais, da presença das nossas pastorais vocacionais. Nós precisamos, vocação não é só número, mas os números também são necessários, nós precisamos aumentar o número de ingressos no nosso seminário, então vamos trabalhar pelas vocações para esse despertar. E obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Amém. Mateus, obrigado também pelo seu sim, pela presença e até a próxima oportunidade. Deus abençoe. Obrigado a vocês da Rádio Canção Nova, a todos aqueles que nos ouviram, agradeço muito. E digo que aqueles que também estão nos ouvindo, às vezes você tem um desejo, você sente algo de Deus te chamando, que tal procurar conversar, talvez não seja um padre diocesano, mas um padre de uma comunidade, de uma congregação, que tal dar o sim para o discernimento para encontrar a Deus, né? Então procure a gente, que estamos sempre disponíveis também. Obrigado. Com certeza, obrigada a todos, Deus abençoe. Obrigada, André, pelos trabalhos técnicos, obrigada a você que participou, que interagiu conosco, e na sexta-feira a gente retorna com esse mesmo assunto, mas aí com 3 outros seminaristas que estarão conosco aqui também, contando um pouquinho da sua história, também falando sobre a expectativa para esse dia 1º de março, um dia também de grande importância para a nossa Diocese de São José dos Campos, onde teremos aí a ordenação de 3 novos diáconos transitórios e, na graça de Deus, final do ano, aí 6 novos padres para ajudar ainda mais a nossa Diocese. Fiquem com Deus, uma excelente semana e até mais. Tchau, tchau.